Você já se sentiu sozinho? Talvez por escolha, talvez por circunstância. Mas será que estar sozinho é realmente algo ruim? Ou pode ser uma das maiores oportunidades para o crescimento pessoal? Montaigne via a solidão como um caminho para o autoconhecimento. Nietzsche enxergava nela a chance de fortalecer o espírito. Sartre, por outro lado, nos alertava sobre suas armadilhas. E Aristóteles? Ele acreditava que o isolamento excessivo poderia nos afastar do que nos torna verdadeiramente humanos. Neste vídeo, vamos explorar o que grandes filósofos disseram sobre a solidão, o lado bom, o lado ruim e como isso pode impactar sua vida. Então, será que estar sozinho é um fardo ou uma liberdade? Fique até o final e descubra. A solidão pode ser vista como um fardo ou um privilégio, dependendo de como a encaramos. Enquanto muitos temem o isolamento, alguns dos maiores filósofos da história enxergaram na solidão uma fonte de crescimento, autoconhecimento e liberdade. Montaigne, Nietzsche e Sartre trouxeram perspectivas únicas sobre os benefícios de estar só, mostrando que o afastamento do mundo pode muitas vezes nos tornar mais plenos. Michel de Montaigne, o pensador renascentista francês, via na solidão uma oportunidade de escapar das distrações da sociedade e se voltar para o próprio interior. Para ele, o mundo externo é turbulento, cheio de influências que nos afastam de quem realmente somos. Em seus famosos ensaios, ele escreveu: "Devemos reservar um quarto só nosso, nos afastar da multidão e viver um pouco para nós mesmos." Montaigne não defendia o isolamento absoluto, mas sim a capacidade de se bastar, de não depender excessivamente dos outros para encontrar contentamento. Ele acreditava que, para viver bem, devemos cultivar um espaço interno onde possamos refletir sem interferências externas. Ao nos tornarmos menos dependentes da validação dos outros, fortalecemos nossa autonomia e aprendemos a lidar melhor com as adversidades da vida. Para ele, estar só não significa estar abandonado, mas sim estar livre para desenvolver-se sem distrações. Friedrich Nietzsche, por sua vez, vê a solidão como um estado essencial para aqueles que desejam alcançar a grandeza. Para ele, o homem comum busca companhia e distrações para evitar o confronto com seus próprios pensamentos. Já o espírito elevado encontra na solidão um espaço para o fortalecimento pessoal. Nietzsche propõe a ideia do Übermensch, o além-homem, que se desprende das amarras sociais e se torna o criador dos seus próprios valores. Esse processo exige coragem para enfrentar a solidão, pois romper com convenções e tradições muitas vezes significa caminhar sozinho. Segundo Nietzsche, aqueles que conseguem suportar esse estado desenvolvem uma força interior que os diferencia da massa. Em sua obra Assim Falou Zaratustra, ele escreveu: "Fuja, meu amigo, para a tua solidão. Vejo-te aturdido pelo ruído dos grandes homens e trespassado pelas aguilhoadas dos pequenos." Ele alerta sobre os perigos de uma sociedade que sufoca a individualidade. O convívio excessivo com os outros pode nos fazer adotar valores e ideias que não são realmente nossos. Assim, a solidão se torna uma ferramenta poderosa para a autenticidade e a construção de um espírito independente. Jean-Paul Sartre, um dos principais nomes do existencialismo, nos traz uma visão mais complexa sobre a solidão. Ele argumenta que, no fundo, estamos sempre sós, pois ninguém pode viver nossa vida por nós. Ele afirmou: "Se você se sente só quando está sozinho, está em má companhia." No entanto, essa solidão não precisa ser encarada como algo negativo. Pelo contrário, ela pode ser um convite para assumir total responsabilidade sobre nossas escolhas. Para Sartre, o ser humano está condenado à liberdade. Não há um destino pré-determinado ou uma força superior que dite nossas ações. Cabe a cada um criar sua própria essência. E isso só é possível quando assumimos a solidão como parte da condição humana. Ao nos afastarmos das expectativas alheias, podemos agir com mais autenticidade e tomar decisões baseadas no que realmente queremos, e não no que esperam de nós. Outro ponto fundamental na visão de Sartre é que a solidão pode ser um refúgio contra a má-fé.
conceito que ele usa para descrever o auto-engano. Muitas vezes, seguimos papéis sociais impostos sem questionar se realmente queremos viver dessa forma. Afastar-se do barulho do mundo permite enxergar com mais clareza quem somos e o que desejamos. A solidão pode ser assustadora no começo, mas também pode ser o caminho para a liberdade. Talvez seja o momento de nos perguntarmos: estamos fugindo da solidão ou da verdade sobre nós mesmos? Apesar de seus benefícios, a solidão também carrega um peso difícil de ignorar. Enquanto alguns filósofos a exaltam como um caminho para o autoconhecimento, outros alertam para seus perigos. Aristóteles foi um dos primeiros pensadores a argumentar que a solidão pode ser prejudicial. Em sua obra Política, ele afirma que o ser humano é, por natureza, um animal social. Para ele, a vida em sociedade não é apenas uma convenção, mas uma necessidade para o desenvolvimento pleno do indivíduo. O homem é um animal social, e aquele que é autossuficiente deve ser uma besta ou um deus. A solidão extrema pode levar à perda do senso de pertencimento e dificultar o crescimento intelectual e moral. Aristóteles via a comunidade como um espaço essencial para a construção do caráter e para a busca da virtude. Sem interações significativas, corremos o risco de nos tornar menos humanos, pois deixamos de exercer nossas capacidades de diálogo, empatia e cooperação. Arthur Schopenhauer, apesar de valorizar a solidão como um meio para o desenvolvimento filosófico, também a enxergava como uma fonte de sofrimento. Ele acreditava que o isolamento intensificava a consciência do tédio e do vazio existencial. Em sua visão pessimista, a vida já é marcada pelo sofrimento, e a solidão pode aprofundar essa dor ao nos privar de distrações que tornam a existência suportável. A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Para Schopenhauer, a convivência humana pode ser desgastante, mas também oferece alívio para as angústias individuais. O isolamento prolongado pode gerar um estado de melancolia e apatia, tornando a vida uma experiência ainda mais difícil de suportar. Assim, embora reconhecesse os benefícios do afastamento, ele alertava para seus efeitos psicológicos negativos. Nietzsche, que defendia a solidão como um meio para o fortalecimento individual, também reconhecia seus riscos. Ele alertava que a solidão absoluta poderia levar à alienação e à perda do senso de realidade. O afastamento excessivo da sociedade pode fazer com que uma pessoa se desconecte tanto dos outros que se torne incapaz de se relacionar e de compreender as dinâmicas humanas. Quem luta com monstros deve acautelar-se, para não se tornar também um monstro. E quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Para Nietzsche, a solidão deve ser uma escolha consciente e temporária, usada como um meio de fortalecimento e não como um fim em si mesma. O isolamento extremo pode levar ao ressentimento e ao desprezo pelo mundo, resultando em uma visão distorcida da realidade. A verdadeira força, segundo ele, não está em se afastar completamente, mas em saber equilibrar momentos de solidão com a participação na vida social. O isolamento excessivo pode nos privar de conexões essenciais, amplificar nosso sofrimento e até distorcer nossa visão de mundo. Em um tempo em que a solidão se tornou um problema crescente, compreender seus riscos é fundamental. O desafio não está em evitar a solidão a todo custo, mas em aprender a administrá-la. Precisamos de momentos de introspecção, mas também de laços que nos conectem ao mundo. A solidão pode ser uma grande aliada quando sabemos aproveitá-la da maneira certa. Então, como você lida com a solidão? Ela te fortalece ou te assusta? Me conta aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Se esse vídeo te fez refletir, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui, falamos sobre filosofia e espiritualidade de um jeito acessível e profundo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.